Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Vamos iniciar agora o terceiro vídeo da parte de transformações lineares, né? Nos dois vídeos anteriores nós definimos o que é uma transformação linear. Vamos lembrar que uma transformação linear nada mais é do que uma função de um espaço vetorial em outro, né? Que preserva a estrutura linear, ou seja, leva a soma de vetores em soma das imagens das transformações calculadas nos vetores e preserva também o produto por escalar, né? Além disso, pessoal, nós vimos também que uma transformação linear fica inteiramente conhecida, completamente conhecida, se nós soubermos as imagens dessa transformação linear em elementos da base do espaço vetorial do domínio, né? Ou seja, se T vai de V para W, se eu conheço uma base do espaço vetorial V e se eu conheço T de cada um dos vetores dessa base do espaço vetorial V, eu conheço inteiramente a transformação. As imagens da transformação na base do espaço domínio já determinam completamente a transformação linear, o que me faz crer que eu não preciso preocupar em conhecer ou ficar olhando para a expressão da transformação linear T, como eu precisaria no caso de uma outra função qualquer, né? Mas no caso da função ser uma transformação linear, basta que a gente tenha conhecimento sobre as imagens da transformação linear numa base. Isso é uma vantagem bastante sensível. Volto a dizer, se a gente pensar mesmo no âmbito, né, de funções reais, de variável real, seja uma função de R para R, tá? Conhecer o valor de uma função num determinado ponto, por exemplo, conhecer o f de 2, não me permite descobrir qual é o f de 3. Eu precisaria saber que função que é essa, senão eu não consigo sair do f de 2 e chegar no f de 3. Agora, se eu sei que f é uma função linear de R em R, e se eu souber o f de 1, eu acho o f de qualquer outra coisa. Se eu souber o f de 5, eu acho o f de qualquer outra coisa, por linearidade. Então, as transformações lineares, elas são melhor amarradas, digamos assim, né, do que as outras funções. Tá? Bom, então, nosso objetivo agora é, dando continuidade aos vídeos anteriores, como eu falei, né, estudar um pouquinho mais sobre as transformações lineares, estudando especificamente dois subespaços que ficam associados a uma transformação linear. Quais são esses subespaços, pessoal? O núcleo da transformação linear e a imagem da transformação linear. Então vamos lá, vamos começar definindo esses objetos, né? A começar pelo núcleo. Tá? Bom, então vamos imaginar que a gente tenha uma transformação linear T de um espaço vetorial V para um espaço vetorial W, U, enfim, tanto faz. T, uma transformação linear, ou como a gente fala, linear, para simplificar. Bom, a gente vai definir o núcleo de T como sendo o conjunto ker de T. Esse ker significa kernel, tá? Kernel é núcleo em alemão. Tá? Então, kernel de T, núcleo de T. Como vai ser definido esse kernel? Ele é o conjunto formado pelos vetores do domínio, tá? Ou seja, dos vizinhos no espaço domínio, no Vzão, tais que T de V é igual a zero. Ou seja, pessoal, o que é o kernel ou núcleo de uma transformação linear T? É o subconjunto do domínio formado pelos vetores que têm imagem zero, ou seja, todos os vetores que a transformação linear leva no zero. Tá? Vetores cuja imagem é zero, vetores que a transformação linear leva no vetor nulo lá do espaço W. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente entender melhor o que é esse núcleo. Tá? Vamos imaginar que a gente tenha T de R2 para R2 dada por T de um vetor V igual ao dobro do V. Se vocês se lembrarem lá do primeiro vídeo, esse foi o primeiro exemplo de transformação linear que eu apresentei para vocês. Né? Era uma dilatação, essa transformação linear pega um vetor V lá do R2 e apenas dobra o tamanho dele. Acho que passou um pouquinho, então vou aumentar aqui um pouquinho. Apenas dobra, sem alterar a direção nem sentido. Vimos que isso é linear,
Na verdade, não só a multiplicação por 2, né? Mas de forma geral, se eu tenho uma transformação linear S de V igual a lambda V com lambda do número real, isso de fato é linear. E aqui nos interessa tentar entender qual é o núcleo dessa transformação. Tá? Essa seria a pergunta. Qual é o núcleo de T? Ou seja, quais são os vetores V do espaço R2? V pertencentes a R2, tais que T de V é igual a zero. Quem são esses vetores? Bom, se nós pegarmos aqui a fórmula que define a T de V, né, a regra que define a T de V é igual a 2 vezes V, então, gente, T de V vai dar zero se, somente se, 2V for igual a zero. E, por outro lado, né, 2V é igual a zero se somente se o V for zero. Conclusão. O único vetor que essa transformação linear leva no zero é o próprio zero. Então, a única chance de T de V ser zero é que o V seja zero. Nesse caso, eu vou dizer que o núcleo, ou seja, o kernel de T, é apenas o vetor nulo. Apenas ele é enviado no zero por essa transformação linear. Tá? Transformações lineares que têm um comportamento semelhante a esse, ou seja, que apenas o zero está no núcleo, são importantes. A gente vai estudá-las em detalhes mais para frente. Tá? Agora vamos ver um caso de uma transformação linear que tem como núcleo um núcleo maior, né, do que apenas o vetor nulo. Tá? Tem outros vetores lá dentro. Vamos pegar, por exemplo, uma transformação, vamos manter o R2 para R2 aqui. T de R2 para R2, tá? Que seja dada por T de xy igual a x mais y, x mais y. Mas é fácil ver que isso é uma transformação linear, tá? Eu deixo isso como exercício para vocês. Vou deixar indicado aqui, ó, verificar que T é linear. Ou seja, né, que T de V1 mais V2 é igual a T de V1 mais T de V2, quaisquer que sejam V1 e V2 no R2, e T de lambda vezes V1 é igual a lambda T de V1 para todo V1 no R2 e para todo lambda real, escalar real. Pois bem, vamos supor então que já tenhamos provado, né, vocês vão fazer esse exercício aí simples e verificar que isso é uma transformação linear. A nossa pergunta é, ok, então qual é o núcleo de T? O núcleo de T é formado por todos os vetores que tenham imagem zero. Então, se eu estou buscando o núcleo de T, eu estou tentando entender quando é que T de xy é zero. Ou seja, quando é que x mais y, vírgula, x mais y, que é o T de xy, é igual ao vetor nulo do R2, né, que é o 0, 0. Certo? Bom, mas para isso basta que a primeira coordenada seja igual à primeira, a segunda igual à segunda, que aqui não é grande informação, porque elas são iguais, né? Então, daqui a gente conclui que T de xy é igual a zero se e somente se x mais y for igual a zero. Ou seja, se e somente se o y for igual a menos x. Aqui, pessoal, a gente está vendo que não apenas o vetor nulo vai pertencer ao núcleo, mas qualquer vetor V que tenha coordenadas do tipo x, o y tem que ser menos x. Então, se eu pegar o vetor 1 menos 1, ele vai estar no núcleo. O vetor 2 menos 2, no núcleo. O vetor meio e menos meio estará no núcleo. O vetor menos raiz de 3 e menos raiz de 3, ou seja, menos raiz de 3 e mais raiz de 3, também estará no núcleo. Na verdade, qualquer vetor que seja da forma x vezes 1 menos 1. Ou seja, pessoal, todo o subespaço gerado pelo vetor 1 menos 1 está no núcleo. Né? O núcleo dessa transformação é exatamente o espaço gerado pelo vetor 1 menos 1. Como eu citei para vocês como exemplo, né? Por exemplo,
Se eu pego lá o vetor v de coordenadas 2 e menos 2, ele está no núcleo. De fato, o que é t de v? Não é somar as duas coordenadas e colocar no lugar da primeira e da segunda? Ou seja, x mais y, vírgula x mais y, 2 com menos 2 dá 0, 2 com menos 2 dá 0. Se você pegar o menos raiz de 3 e mais raiz de 3, vai dar a mesma coisa. O t desse dado vai ser menos raiz de 3 com mais raiz de 3, que dá 0, e a mesma coisa na outra coordenada. Tá? Então, o núcleo dessa transformação linear é o subespaço gerado pelo 1 menos 1. Né? São os múltiplos do vetor 1 menos 1. Okay? O que aconteceu nesse caso, pessoal, não é uma coincidência. Tá? O resultado que eu vou apresentar para vocês agora vai dizer o seguinte: o núcleo da transformação é sempre um subespaço do domínio, ou seja, ele é sempre um subespaço do espaço de saída, né? Aqui no nosso caso do R2. Tá? E nesse caso específico dessa transformação linear, o núcleo é o subespaço gerado por esse vetor, né? Pelo vetor 1 menos 1 aqui. Então, é um subespaço unidimensional. Tá? Essas dimensões do núcleo vão variar de acordo com a transformação linear, nem sempre o núcleo tem dimensão 1. Inclusive, no exemplo anterior, né, em que a gente apresentou aqui aquela dilatação, né, multiplicar o vetor por 2, ampliar o vetor ali, a gente viu que o núcleo era só o zero. Nesse novo caso, a gente já viu um núcleo maior, o núcleo é uma reta, né, digamos assim, é um espaço unidimensional. Tá? Mas o que é comum a esses dois exemplos e a todos os demais não é a dimensão do núcleo, mas o fato sim de que o núcleo é um subespaço do domínio. Né? Então, esse é o resultado, vou enunciar aqui para vocês. Ó. Teorema se T de V para dado é uma transformação linear, então o núcleo de T, quem é o núcleo de T mesmo? Os vetores Vzinho lá no espaço de saída, no domínio, no Vzão, tais que T de V seja igual a zero. Os vetores que a transformação mata, entre aspas, né? Leva no zero, anula. Tá? Então, o kernel de T é um subespaço vetorial de V. O que isso significa, pessoal? Que se você pegar dois vetores dentro desse espaço, a soma permanece lá dentro, o produto por escalar permanece lá dentro, né? E que ele não é vazio. Tá? Vamos ver isso? É bem simples. Ó. Primeiro, começando por mostrar que o núcleo de uma transformação linear nunca é vazio. Por quê, pessoal? Porque se T é linear, então T de zero tem que ser igual a zero. Por que esse resultado vale? Tá? Por que T de zero tem que ser zero? Porque você pode fazer a seguinte manobra. Olha. T de zero não é a mesma coisa que T de 0 mais 0, porque 0 mais 0 é 0. Então aqui eu não alterei nada. Mas o termo é linear, então ele se distribui ao longo das somas. Isso dá T de 0 mais T de 0. Portanto, T de 0 tem que ser 0. Isso aqui é um resultado importante, pessoal. Transformação linear obrigatoriamente leva 0 em 0. Se você tem uma função que leva o 0 em alguma outra coisa, com certeza ela já não é linear. Tá? Isso é um critério, né? uma propriedade que é necessária. Né? Toda transformação linear necessariamente leva o 0 no 0. Okay? Isso significa, então, olha, que o 0 pertence ao núcleo, como a gente tinha visto nos exemplos anteriores. Né? Nós voltarmos lá, vou mostrar para vocês. Ó. No primeiro exemplo, a transformação linear era multiplicar o vetor por 2. O kernel era só o 0. No segundo caso, que a transformação linear de R2 em R2 era x mais y, o kernel é o subespaço gerado pelo vetor 1 menos 1. Ou seja, todos os vetores da forma x vezes 1 menos 1.
Aonde está o zero aqui? Se a gente fizer o x igual a zero. 0 vezes 1 menos 1 dá zero. Então o vetor nulo está aqui, ele é um dos vetores aqui. Tá? E o que nós mostramos agora é que isso é regra geral. Dado uma transformação linear qualquer, ela leva sempre 0 em 0, portanto o zero está no kernel de toda a transformação linear. Consequentemente, pessoal, o kernel é sempre não vazio. O zero está sempre lá dentro dele. Quais outras propriedades a gente tem que verificar para mostrar que se trata de um subespaço, né? Fechamento em relação à soma. Então vamos imaginar que V1 e V2 sejam vetores lá dentro do kernel. O que isso significa? Que a transformação leva esses dois no zero. Então, tanto o t de V1 vale zero, quanto o t de V2. Mas nesse caso, pessoal, o que vai ser t de V1 mais V2? T não é linear? Então, t de V1 mais V2 é t de V1 mais t de V2, que é 0 mais 0, que é igual a zero. Conclusão, V1 mais V2 também tem imagem zero, então V1 mais V2 também está no kernel. O kernel é exatamente formado pelos vetores de imagem zero. E da mesma forma com o produto por escalar. Se V1 pertence ao kernel e lambda é um número real, o fato de V1 pertencer ao kernel significa que a imagem do V1 é zero. Então, se eu for calcular a imagem de lambda vezes V1, como t é linear, o lambda sai, lambda t de V1, o t de V1 é zero, então isso é lambda vezes o vetor nulo, multiplicar o vetor nulo por zero dá, multiplicar o vetor nulo por um lambda qualquer, dá sempre o vetor nulo. Portanto, pessoal, o kernel é fechado em relação à soma de vetores, ao produto por escalar, o zero está sempre lá dentro, então o kernel de T é um subespaço vetorial do domínio. Tá? O kernel é sempre um subespaço vetorial. Então, dada uma transformação linear, é um exercício importante a gente determinar o kernel e, mais especificamente, uma base para o kernel. Então, vamos considerar esse exemplo aqui. Ó. Se T de R2 para o R3 é a transformação linear dada por T de xy igual a xy e, por exemplo, x mais y. Isso é o mesmo exemplo que eu pus antes aqui, pessoal. É basicamente o mesmo exemplo. Então, deixa eu trocar aqui. Vamos colocar a última coordenada x menos y. Vai ficar um pouquinho diferente. xy e x menos y. Tá? Vamos encontrar qual é o kernel dessa transformação linear, né? Aliás, perdão, deixa eu mudar aqui, porque aqui vai dar só o zero. Vamos apagar essa transformação, pessoal, pegar uma outra aqui. T de xy igual a, pode ser x mais y, 2x mais 2y e, por exemplo, 3x mais 3y. Tá? Qual que vai ser o kernel dessa transformação? Né? Será formado pelos vetores xy em R2, tais que t de xy é igual a zero. Se a gente faz isso, olha, o que vai dar? X mais y igual a zero, 2x mais 2y igual a zero e 3x mais 3y igual a zero. Isso quer dizer que o y é igual a menos x, aqui também, aqui também. Então, pessoal, o kernel de T é formado de todos os vetores que têm a forma x, menos x, ou seja, x vezes o vetor 1 menos 1, né? E, portanto, o kernel de T é o espaço gerado pelo vetor 1 menos 1.
Agora vamos fazer um exemplo contrário de uma transformação linear que seja do R3 para o R2. Por exemplo, que seja t de x, y, z, tá? Igual a x menos y e zero. Qual vai ser o kernel dessa transformação? Pessoal, o kernel de t vai ser o conjunto de todos os x, y, z em R3, tais que x menos y e zero igual a zero, ou seja, eu preciso que x seja zero, x menos y seja zero, e pronto, porque a terceira coordenada já é zero mesmo, já dá certo, né? Isso quer dizer que x é igual a zero, quer dizer que y é igual a zero, e o z é livre. O z pode ser qualquer um. Então, o kernel dessa transformação é formado pelos vetores do tipo 0, 0, z, com z sendo um número real. Mas isso é o subespaço gerado, né? Aqui é só colocar o z em evidência, digamos assim. Isso aqui é o subespaço gerado pelo vetor 001. Então, esse vetor 001 constitui uma base para o kernel da transformação linear t. Tá? E um último exemplo, pessoal, vamos pegar t de R3 para R2, de novo, tá? Dado por t de x, y, z igual, por exemplo, a x menos y, 0 e 0. O que seria o kernel? O kernel vai ser formado de todos os x, y, z em R3, tais que x menos y igual a 0. As outras duas coordenadas já são 0, então não tenho que falar sobre isso, né? Ou seja, o kernel de t é formado de todos os vetores x, y, z em R3, tais que x é igual a y. Ou seja, os vetores eles são da forma x, o y tem que ser o próprio x, e o z pode ser um qualquer. Aí a gente pode separar isso aqui em x, x, 0, mais 0, 0, z. O que eu fiz? Separei a parte que tinha x da parte que tinha z. Por que eu faço dessa forma? Porque aí fica mais fácil, como eu digo, inventariar os x e y, né? Fica no primeiro vetor x, que multiplica 1, 1, 0, no segundo z, que multiplica 0, 0, 1. Ou seja, olha, o kernel de t, pessoal, fica visualizado agora como um espaço gerado pelos vetores 1, 1, 0 e 0, 0, 1. Deixo como exercício para vocês mostrar que esses dois vetores são L e I. Tá? É simples, bem simples, inclusive a continha. O que significa, então, que eles são uma base para o kernel. Base do kernel de T. Né? Portanto, o kernel de T, nesse caso, o núcleo de T, nesse caso, tem dimensão 2. Nós já vimos nos exemplos anteriores situações em que ele tinha dimensão 1, como nesse exemplo aqui. E ainda, no primeiro exemplo que a gente fez, que era aquela transformação θ R2 em R2 igual a 2V, em que ele tem dimensão 0. Só o vetor nulo está lá. Tá? Isso pode variar, de fato, de transformação linear para transformação linear. Há uma variação aí da dimensão do núcleo da transformação linear. Tá certo, pessoal? Bom, para a gente terminar, vamos definir aqui o conjunto imagem. Então, se eu tenho t de v para W, né, uma transformação linear, a imagem de t nada mais é do que o conjunto formado por todas as imagens, ou seja, os t de v, tais que v está no domínio. Vou deixar como exercício para vocês mostrar que a imagem de t é um subespaço de W, tá bom? Do contradomínio. Né? Afinal, se t sai de V e chega em W, t de Vzinho é um vetor em W.
Tá? Então, essas imagens aqui, né, o stage V e o conjunto imagem, eles são parte do contradomínio. A função está saindo aqui do V, está indo lá para um outro espaço W, tá bom? Aí, à medida que eu vou pegando vetores desse lado aqui, ó, ela vai mandando em vetores do outro lado, então as imagens estão aqui dentro. Tá? Então, mostrar que a imagem de T é um subespaço de dado, ou seja, mostrar que a imagem de T contém o zero, né, não vazio, contém o vetor nulo, é fechada em relação à soma, fechada em relação ao produto por escalar. Ok? E vamos considerar um exemplo aqui, alguns exemplos aqui, de determinação da imagem. Tá? Vamos pegar, por exemplo, a transformação linear T, que vai do R2 para o R2, e que pega todo o vetor xy e leva, por exemplo, na coordenada, no vetor x,0, né, no vetor de coordenadas x e 0. Tá? Bom, qual é a imagem, pessoal? A imagem, a transformação, é exatamente o state xy, né? Tais que xy está em R2. Ou seja, exatamente os x0, tais que x é real. O que é isso, né? É o eixo do x, né? Ou seja, a transformação ela leva todo mundo no eixo do x. Esse aqui, então, seria a imagem. Ok? Se a gente pegar um caso menos simples, né? Por exemplo, t de R2 para R2, dado por t de xy igual a x menos y, x mais y. Qual vai ser a imagem, né? A imagem é exatamente formada pelos t de xy com xy, x,y em R2. Né? Então, isso aqui, ó, t de xy, tais que xy está no domínio, ou seja, em R2. Né? Isso é, na prática, olha só, os vetores da forma x menos y, x mais y, com x e y sendo números reais, né? Que a gente pode trabalhar melhor, para enxergar melhor isso aqui, né? Inclusive, já que a gente já tem que a imagem de T é um subespaço do contradomínio, encontrar uma base para esse subespaço. Qual seria uma base, né, para a imagem do T? Bom, se a gente pegar os vetores, né, da imagem, eles são sempre da forma x menos y, x mais y, que a gente pode, de novo, separar inventariando ali x e y, ou seja, seria xx mais menos y. Né? Aqui, ó, x com menos y e x com mais y. Que eu posso ainda escrever como sendo x vezes 1 mais y vezes menos 1. Os vetores 1 e menos 1 são LI, que não tem como esse ser múltiplo desse. Dois vetores são LD só se um for múltiplo do outro. Eles com certeza não são, né? Para passar de 1 para menos 1, você teria que ter multiplicado por menos 1, mas aí multiplicaria a segunda coordenada também. Então, esses dois vetores são LI e eles, por essa conta, geram a imagem. Né? Então, eu posso dizer que os vetores 1 e menos 1 são uma base para a imagem de T. Tá certo? São base para a imagem de T. Ok, pessoal? E a imagem de T, então, seria um subespaço vetorial de dimensão 2 em R2. Bom, mas se a gente tem um espaço vetorial de dimensão 2 dentro do R2, um subespaço vetorial de dimensão 2 dentro do R2, e o R2 tem dimensão 2, a imagem tem que ser o R2 todo. Então, nesse caso, a imagem de T é o R2 todo. É isso por hoje, então, pessoal. Terminamos essa parte inicial, né, sobre as transformações lineares. Digo parte inicial porque muito ainda há que ser estudado a respeito dessas transformações. Esse é praticamente o objeto central do nosso curso. Então, nos próximos vídeos e próximas aulas, nós retornaremos a esse assunto, tentando aprofundar um pouco mais na teoria das transformações lineares. Então, agradeço a vocês, mais uma vez.
Quem não assistiu os vídeos anteriores, né, por favor, o faça. Tá? Não se restringam apenas aos vídeos, né? Busquem as referências bibliográficas, outros vídeos. E nas aulas síncronas nós poderemos tirar também todas as dúvidas e trabalhar mais alguns exercícios a esse respeito. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.